Pois é, amigos, nesse vídeo vamos ver a Renata Fanhos, cronista de São Paulo, enchendo a bola do Cruzeiro e do Jardim. Mas antes peço que deixe like, comente e compartilhe, ajude o canal, né? É muito importante a participação de vocês, né? E depois eu vou tecer o meu comentário. Vamos ao vídeo. Fez um grande primeiro tempo contra o Fortaleza ontem. Poderia ter, inclusive, goleado. No segundo tempo, claro, Fortaleza mudou, partiu para cima, criou chance e tal. O Cássio jogou bem. Mas a verdade é que o Cruzeiro fez mais um ótimo jogo ontem. E, primeiro, o Cruzeiro, ele é um time que foi para o mercado e contratou um técnico que já fez semifinal de Champions lá atrás com o Mônaco, é verdade, mas foi um cara que montou um time que um dia deu ao mundo um tal de Mbappé. Então, assim, primeiro, um cara que sabe trabalhar com jogadores mais jovens. Ele gosta de jogador fisicamente mais forte, ele gosta de times que tenham enfim, que sejam fisicamente muito fortes, um time de duelos individuais, como tem sido, como a gente tem visto aqui, e rapidamente faz com que esse Cruzeiro mude de nível de uma forma, para mim, assombrosa, porque a gente falava de olha, no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi eliminado por um América que na quarta-feira seguinte foi eliminado da Copa do Brasil pelo Cascavel. Então, esse era o nível do Cruzeiro que a gente encontrou, né, nesse começo de ano. Então, o Leonardo Jardim faz um trabalho muito rápido, sim, e que, veja, ele pode se tornar líder do Campeonato Brasileiro no final de semana. O Cruzeiro vai receber o Palmeiras. Então, a gente tem que prestar, assim, muita atenção, não só nesse time, mas no trabalho que esse técnico faz. De todos os portugueses que vieram para cá, talvez ele seja aquele que desembarcou aqui com o melhor currículo. Não sei se ele vai ser o melhor ou não, o mais vencedor ou não, mas o fato é que é alguém em quem a gente tem que prestar muita atenção. Mas, ok, Botafogo empatou em casa. O campeonato Bahia, é de 20 times. que são os times com melhor elenco. 3 pontos do Flamengo. Palmeiras só ganhou do Bahia. Não, mas ganhou do Inter em Porto Alegre, quando todo mundo dizia que o Inter era o bicho. Mas o São Paulo dá pra basear por esse ano? O São Paulo na Copa é um time do Brasil. O Palmeiras, ele tá com uma leve impressão que vai nadar e morrer na praia. Mas tem um detalhe. Eu tô muito curiosa pra ver Cruzeiro e Palmeiras na próxima rodada da Série A, porque eu acho que um tá em terceiro lugar, o outro é o primeiro colocado, vai ser jogo da vez. O Cruzeiro lá em Minas ganhou do Flamengo, só pra lembrar. Claro. Vai ser um bom teste. Vai ser outro Por teste. isso que eu vim de azul hoje, em homenagem ao Cruzeiro. Nossa, azul não. Existe um grande time na cidade. Chiquito, o Ronaldo tá mandando isso aqui pra você. Pois é, né? Depois dessa rasgação de seda aí do Cruzeiro aí, né? Do potencial do time do Cruzeiro, vamos falar sobre o Cruzeiro para esta semana. Isso mesmo. O Cruzeiro, né, que tinha um jogo com uma carga de 5 mil ingressos contra o União de Santa Fé, ele pediu um aumento de mais 5, ou seja, para ir 10 mil pessoas ao estádio. Acho pouco provável, porque o jogo não tem muito valor, nada, o Cruzeiro vai jogar com o time todo reserva, mas a torcida do Cruzeiro é muito forte, a gente não pode duvidar dela. O jogo contra o Palestino, mesmo valendo nada, foi bastante gente, foi o menor público do Cruzeiro, mas mesmo assim foi maior do que muitos públicos. A torcida do Cruzeiro, ela é muito presente, vai no jogo, né? Independente de ser com União Santa Fé, com União, não tá valendo nada, vai o torcedor lá, né? O torcedor quer ver o Cruzeiro jogar, não tá muito preocupado com valer ou não valer, ele quer ver o Cruzeiro jogar, né? E Gabigol, por exemplo, né, na minha opinião, deveria jogar. Eu não sei ainda a escalação, se já está definido. Deveria jogar para ele pegar mais ritmo de jogo, mais entrosamento. Eu acho que deveria jogar. E isso aí que eu penso. E vai ser mais um grande jogo do Cruzeiro. Por quê? Vai ser poupado. Primeiro, como eu já disse, né, não vale muita coisa. E segundo, porque o Cruzeiro vai fazer o grande jogo. Jogo esse que a Renata fala aí, ó, que será o grande jogo da rodada contra o Palmeiras. Um jogo que, dependendo do que acontecer com o Flamengo, o Cruzeiro pode terminar líder do campeonato. Eu digo pode, né? Porque para isso o Cruzeiro tem que ganhar, o Flamengo empatar ou perder. Mas nada é impossível.
Nada é impossível. Eu acho difícil porque o Flamengo tem um jogo relativamente mais fácil em relação ao Cruzeiro, né? O Cruzeiro joga um clássico. Mas o Cruzeiro vem preparadíssimo para jogar contra o Palmeiras, né? O Palmeiras está com alguns desfalques importantes, tá? O Cruzeiro também, mas assim, então o Vidalba, que para mim é muito importante no momento que o Vidalba está jogando, né? Quantas vezes eu falava que o Vidalba não era jogador para jogar no Cruzeiro, eu não vou negar, eu falava isso nas minhas transmissões. Eu estava enganado. Na verdade, não é o Vidalba que não era jogador para o Cruzeiro, ele estava sendo mal treinado, mal posicionado em campo. O português aí chegou, né? É treinador português esse que para eles, né, para a imprensa do Eixo Rio São Paulo, é o melhor português que chegou aqui no Brasil, né? É melhor do que Cabral, do que Vasco da Gama, né? Aqueles portugueses antigos lá que foram os melhores que acharam a gente. Mas eu, como técnico de futebol, né, gente, falando sobre técnico, né? Ele é melhor do que Pepa, melhor que Abel, melhor que, segundo as pessoas, né, do Eixo Rio São Paulo. Agora, temos que tomar muito cuidado com esse excesso de babação da imprensa. Não deixar que essa babação ela suba a cabeça do jogador, né? Não pode. Lembro que quando o Cruzeiro venceu o Botafogo ano passado, foi aquela babação. O Cruzeiro entrou em declínio, mas ali houveram outros problemas, né? E não pode comparar com o momento de hoje. Não pode comparar, né? Gabigol, esse já merece uma posição no time, tá? Merece. Acho até que vai jogar contra o Palmeiras, porque o Wanderson está em contusão, está melhorando, aí vai ter aquele período de readaptação. Então é possível sim que o Gabigol jogue. Ele é atacante junto com o Caio Jorge. Muito inteligente, o Gabigol, sensacional. O gol que o Caio Jorge fez, o tapa que ele deu na bola de primeira, aquilo não é para qualquer um não, é para quem entende mesmo, sabe jogar. E depois aquele gol que ele faz, uma jogada de pivô, vem dominando e rola pro Eduardo bater, né? Jogada sensacional, jogada de futebol de salão até, inclusive. Jogada de futebol de salão, já joguei futebol de salão, o pivô faz muito aquilo. Domina a bola de costa e prepara para alguém vir chegar e chutando. Isso aí é uma jogada fatal. Quando você pega um cara que chuta bem, então, puxa vida, ele pode escolher o canto. E foi o que aconteceu, né? O Eduardo, ele escolheu o canto. Então, esses são aí os detalhes, né? O Cruzeiro deve jogar o Jonathan Jesus, né? Espero que ele jogue mais tranquilo. Sabe qual que é o grande problema do Jonathan Jesus? Na minha opinião, o Cruzeiro teve uma época um zagueiro, chamava Geraldão, baita zagador, baita. Mas ele demorou a firmar, mas quando firmou, chegou até a seleção brasileira. Mas por que ele demorou? Porque ele achava que tinha que atacar, ele saía feito doido para o ataque. Atacava, e às vezes deixava a defesa desguarnecida. O João de Jesus é esse jogador, ele tem aquele afã muito grande de atacar, de querer partir para cima, entendeu? E não pode. O zagueiro, ele antes de tudo, ele é zagueiro. É depois que ele é atacante, né? Depois ele pode ir lá, cabecear uma bola, fazer gol, pode, não está proibido. Mas a princípio ele tem que entender que ele é zagueiro. Quando o Geraldão entendeu isso, o Paulão tinha esse defeito. É normal, né, do zagueiro que começa a sentir muita confiança e já quer atacar, já quer procurar fazer gol, né? E não pode ser assim não, tem que ser aos pouquinhos, ok? Então fica aí, amanhã tem Cruzeiro e União Santa Fé e domingo tem o grande jogo Cruzeiro e Palmeiras. Acompanhe os canais.